Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui direto do maior site de notícias, o melhor site de notícias que você tem a melhor informação, Amazonas Atual. Virando o jogo, edição 50, episódio 50 para você. E hoje com um tema super bacana, desafios para empreender no setor de turismo e eventos. E o nosso convidado, eu vou deixar uma surpresa para você, mas ele é super conhecido na cidade de Manaus, ele já ocupou cargos de liderança, ele representa muito bem o estado do Amazonas, ele criou uma das feiras mais importantes voltadas para negócio e turismo. Daqui a pouco eu falo para você quem é. E eu quero aproveitar nesse dia, véspera aí de Dia do Trabalhador, para dizer que amanhã nós comemoramos o Dia do Trabalhador, 1º de maio, e é um dia super importante para você que é trabalhador, para nós que geramos emprego para vários trabalhadores. É o momento de nós confraternizarmos com os nossos servidores, trabalhadores que prestam serviço em qualquer área, em qualquer segmento, que tem essa profissão com muita grandeza, não importa qual a função, não importa quanto tempo você faz, mas é importante que nós devemos comemorar um dia tão significativo. Voltando ao nosso tema, e obviamente sem deixar de falar aqui da melhor água do Amazonas, como a pH, eu já convidei o meu convidado aqui para a gente degustar essa água que tem um pH super legal. Ela realmente sacia a sede, que é a Toia. Água Toia é aquela que você encontra em qualquer supermercado, em qualquer restaurante, nos melhores restaurantes, aquelas lojas de conveniência, então você encontra essa água pertinho de você. E o nosso tema hoje, como eu falei, desafios para empreender no setor de turismo e eventos. Imagine só com o aumento de 23% no número de visitantes internacionais comparado ao mesmo período de 2023. A capital do Amazonas é a terceira na lista das 6 capitais mais buscadas na autoestação, segundo o levantamento divulgado pela Agência Brasileira de Turismo, a Embratur. Manaus também teve um aumento de 30,5% no número de visitantes estrangeiros no comparativo de janeiro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. As belezas culturais e naturais que nós bem conhecemos, as histórias da capital, aqueles locais que muitas vezes nós passamos e não percebemos a grandeza e o que temos de melhor, isso é percebido por turistas de Portugal, Itália, Estados Unidos, Argentina e também os asiáticos. O Brasil voltou ao patamar da pré-pandemia, antes do Covid-19, e hoje nós estamos oferecendo cerca de 64,62 mil voos somente em janeiro último. A floresta tropical, ela traz para a gente assim, diversos encantos para que possamos desvendar. Nós temos aqui algumas riquezas como o Teatro Amazonas, é importante falarmos do Encontro das Águas, né? E muito mais que são atrativos naturais para incrementar o nosso setor turístico. Para debater conosco os desafios de empreender no setor turismo e eventos, eu tenho o prazer de receber o meu amigo de longa data, Orsini Júnior. Tudo bem, Orsini? Olá, Marcelo, alô, toda a equipe aí do Portal Amazonas Atual, todo esse pessoal que faz bonito aqui e principalmente a gente que está aqui com a equipe técnica aqui do Virando o Jogo. Um prazer estar aqui com você e um prazer novamente falar de turismo, falar de empreendedorismo, de geração de emprego e renda e dessa indústria. Então eu começo dizendo, a gente tem uma indústria do turismo que o Brasil precisa reconhecer e o Amazonas e Manaus também. E assim, gente, eu quero confidenciar para vocês que nós chegamos ao episódio 50 e conversando com a Ana Cristina e com a Ana Clara, que fazem a produção do programa, eu falei, a gente tem que trazer alguém de peso. E me recordei do Orsini, que é um amigo de longa data, que começamos lá na Eco Lounge. Alguns que estão aí nos ouvindo e nos assistindo devem ter tido a oportunidade. Era uma boate super legal, com um lounge muito bacana, um verdadeiro show. E ali começou tudo, né, Orsini, aquela questão da ecologia, aquelas pitadas de ecologia que tinha ali, muito bacana. E o Eco Lounge é uma história bonita, né? A gente tinha uma construtora, sociedade com umas pessoas e tinha um tal de um depósito de RO, que era resto de obra, né? E toda construtora que se preza daí tem isso, né? Tem um lugar onde guarda as sobras das obras. E aí com as sobras eu fui querendo fazer, o Eco Lounge, primeiramente era o Vitor Pessoa, o arquiteto, era uma peixaria. Daqui a pouco eu vi que o Legiões 300 estava fechando, que Manaus estava sem boate, eu chamei o Vitor no escritório e falei, Vitor, muda tudo, tira essas mesas, faz um camarote, dá uma pintada aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, que nós vamos fazer uma boate com 2 ambientes chamada Eco Lounge. Vamos fazer um lounge, vamos fazer um negócio bem bacana. Muito bacana. E olha, gente, a gente começou, eu nem apresentei essa feira e a gente tem assunto para contar, para falar, muita coisa legal. Orsini Júnior, diretor-presidente da Amazon Receptive e Ecoproduções, comanda também a Ecoproduções, uma agência de comunicação, marketing e eventos,
ex-secretário de Turismo e também fez parte da Amazonas Tour. Orsini é empresário do setor turismo e eventos. Formado em negócios pela Emory University em Atlanta, Estados Unidos, possui também a formação em língua inglesa e graduação técnica em Associate Arts pela Santisburgo College, na Flórida. Em 2018, assumiu a presidência da Amazonas Tour. Por um ano, sua gestão foi marcada pela propagação do Amazonas como destino turístico brasileiro pelo Brasil afora. É um dos idealizadores e o realizador da FESPIM, Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que teve a sua primeira edição em Manaus em 2019 e a segunda edição, o ano passado, em Brasília, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Orsini, eu vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo, que é ela que vai nos guiar aqui, e vamos começar a conversar, e eu vou direto aqui te perguntar assim, como que a gente pode enxergar o setor de turismo no Amazonas atualmente? Estamos preparados? Não, nós não estamos preparados. A indústria sofre carência de maturação a nível Brasil, né? Então eu participei aí com muita satisfação do grupo de transição do governo federal, e à época nosso grupo levou um dos pleitos que eu coloquei, que era a criação da Secretaria Nacional de Turismo da Amazônia. E aí você pergunta, mas por que, Orsini? Porque você imagina, se o Brasil está mais atrasado que a Costa Rica, em termos de infraestrutura turística e conscientização turística, você imagina o gap que nós estamos aqui na Amazônia, onde até hoje nos negam o direito de ter a BR-319, onde a gente tem muita dificuldade na transposição de barreiras simples que são transpostas no mundo todo, como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Tudo para nós aqui é mais difícil. A gente tem um regime de água, a gente sabe que passou na seca. Então, voltando para o turismo, esse gap de diferença, ou seja, essa falta de infraestrutura turística, ela é muito mais acentuada aqui na Amazônia. E a criação dessa secretaria tinha esse intuito. Tem, né, na verdade, tem o intuito de fazer com que o próprio Ministério do Turismo enxergue a Amazônia de uma forma diferenciada. Eu acho que agora na COP eles vão perceber, vai ser um desafio muito grande para o Pará, um desafio muito grande para o Helder Barbalho e toda a equipe dele, um desafio logístico, né? De hospedagem, de alimentação, de tudo que envolve um evento dessa magnitude. E aí as pessoas vão começar a notar que aqui você não diz, olha, faltou um cabo de microfone. E aí você está lá, então tá bom, manda pegar lá em Manaus. Né? Bem ali. O presidente Lula foi lá em Parintins, nós fizemos a inauguração lá do evento dele, do União, do Ministério de Minas e Energia, e conversando com os técnicos que estavam fazendo a pré-produção, ele disse, não, qualquer coisa a gente de lá, não, qualquer coisa de lá não, você vai ter que levar tudo que você quer daqui, não me diga que vai faltar nada, porque se a gente chegar lá não vai dar tempo de mandar buscar de volta, porque são 48 horas para voltar e 24 horas para ir. Né? Sabe que a impressão que eu tenho muitas vezes, Orsini, é que nós temos o setor de turismo sucateado e esquecido. Por que nós não somos reconhecidos, né, como uma matriz econômica que gera emprego e renda? Sendo que a gente tem um potencial enorme, que a gente estava falando aqui no iniciar o programa, por que a gente não consegue ser reconhecido como uma matriz econômica? Falta para mim, na minha opinião, né, a criação da Zona Franca do Turismo. Nós, muito tempo, eu sou filho da Zona Franca. Meu pai, um comerciante que veio lá de Carauari, minha mãe de Arunepé, se instalaram em Manaus. A família do meu pai era de fotógrafos, meu tio tinha Ecofilme, meu tio Elmar. E meu pai depois criou a Importadora Oliveira. Então, esse boom comercial que você passou lá também, nas empresas, varejo, né, que você fala tanto. E aqui existia o turismo de compras. Mas na época não se falava. Falava assim, eu vou lá em Manaus, que lá tem Zona Franca. Zona Franca. Ou então eu vou lá na Zona Franca. Né? Onde fica a Zona Franca? A gente falhou de dizer que Manaus era esse destino. Aí você tinha um hotel tropical, você tinha toda a infraestrutura do centro da cidade, né? Do centro histórico, que tinha o Hotel Lorde, o Hotel Amazonas, o Hotel Líder, o Hotel Central. Você tinha toda aquela gama de hotéis preparado para o turista de compras. Essa indústria, esse comércio se perdeu. Sim. Na hora que o Collor vai e abre a importação para o Brasil todo, e o Paraguai passa a ser essa porta de entrada de muito contrabando brasileiro. Acaba que ele absorveu. Então, o comércio, o turista de comércio, esse turista de compras, ele foi embora. E aí a gente se reinventou. Só que realmente, eu acho que a palavra, não sei se é sucateado, mas ficou um pouco obsoleto. A estrutura turística que a gente tem na cidade, né? Os hotéis ficaram um pouco para trás. E aí teve-se que criar o turismo executivo. Aí, em compensação, e na outra mão, o turismo industrial subiu. Então começou a chegar gente da China, gente da Coreia, gente
do Japão, gente da Itália, de um monte de lugares, para se instalar e fazer as fábricas aqui. Com esse boom, a infraestrutura turística ao redor do Distrito Industrial cresceu. Novo Hotel, Holiday Inn, Comfort Inn e tal. Esse é o cenário. Aí, daqui a pouco, começou a se descobrir que esse turista às vezes vinha com a família, que ele precisava comer um peixinho lá no Peixe Boi, que ele podia ir a Navilhanas, que ele podia ir tomar um banho na Ponta Negra. E aí começou essa consciência turística de que a gente precisava usar o turismo como realmente um fato gerador de emprego e renda. E aí nós estamos ainda batalhando esse investimento. Eu penso, por que eu falo que a gente pensa que nós temos, entre aspas, né, sucateado? Se nós olharmos, por exemplo, o centro da cidade, agora que ele parece que está sendo remodelado, até pela iniciativa própria, né? Alguns bares surgindo ali, começando um movimento bem interessante. Ferreira Pena tá muito Ferreira bacana, Pena, muito bacana, acho que é uma coisa assim legal muito que está resgatando. E, mas ao redor falta a segurança, falta o zelo. Nós andamos em ruas totalmente esburacadas, calçadas intransitáveis, a insegurança de turista que está sentado nos bares. Esses dias a gente se encontrou com uma pessoa que é de fora, de Portugal, estava aqui, tinha acabado de ser assaltado e levar o celular. Então a gente começa a ver que não tem um cuidado. O que falta efetivamente para a gente conseguir proporcionar que os nossos equipamentos turísticos disponíveis possam atender e servir bem o nosso visitante? Política pública. Se você for ver, Marcelo, tem um fundo de turismo e interiorização e desenvolvimento, que antes ele era um fundo de turismo. Aí colocaram essa palavra interiorização do desenvolvimento. E aqui eu sou um caboclo do interior, junto com meu pai, com a minha família, a gente não tem nada contra ninguém interior. Mas você sabe que 80% da economia do estado é gerada em Manaus. Depois Manaus espalha essa economia. Esse FTI, ele é 1% do faturamento do distrito. Ele arrecada mais de 2 bilhões por ano. 2 bilhões, eu não estou falando em milhão, eu estou falando em bilhões. Só que aí, quando você vai para o orçamento da empresa estadual de turismo, ela vai na casa de 30, 40 milhões. Praticamente para fazer alguns eventos e não tem dinheiro para investimento. Então, a empresa estadual de turismo não consegue fazer indução, não consegue fazer promoção, você não consegue divulgar nada e, mais adiante, você não consegue ter uma política pública de segurança turística. Se você for pegar a Politur, ela deve ter 2 viaturas e 4 ou 5 policiais, né? Que foi uma herança da Copa. Nós fomos host city na Copa do Mundo e fomos a melhor host city, foi Manaus. Manaus foi escolhida a melhor host city. Por que não pode voltar esse padrão FIFA? Por que só quando a FIFA esteve aqui foi que todo mundo saiu da sala para a cozinha, varre, vamos ajeitar, vamos pintar a calçada, vamos botar policial na rua, vamos segurar o trânsito, olha o sinal, olha isso aqui, vamos botar médico nos postos de saúde, vamos fazer tudo. E agora a gente parece que a FIFA foi embora e o único cliente nosso era a FIFA. Não, a FIFA, a Copa deixou um legado. Esse legado está esquecido. Está deixado de lado. A gente tem Mas o que a gente não pode esquecer, Marcelo, é que a população ela tem o maior patrimônio turístico depois do ecossistema que a gente tem aqui, que é o bem receber. Né? A população amazonense é carinhosa, ela gosta do turista. Se você notar esse cara aí do Portugal, se duvidar, ele foi assaltado, mas alguém socorreu ele lá na hora. Pô, vou te dar bora pegar um Uber, onde é que você está hospedado? Tem sempre essa coisa. Então, Manaus é reconhecido como um lugar que as pessoas vêm e querem voltar. Mas nós podemos ter um porto que não atraca navio. Nós não podemos saber que o navio vai atracar no porto e a polícia não fazer uma operação de varredura. Perfeito. Porque faz em Parintins. Quando eu era secretário, o Bosco Saraiva era secretário de segurança, a gente combinou. Bosco, vamos mandar um pessoal da varredura aí, porque na segurança pública tem isso. Tem a turma da inteligência que vai antes e vê quem está ali querendo aprontar e já tira antes. Então a gente já sabe quais são os meses de fluxo. Então, na minha opinião, falta política pública. Falta realmente que se determine que, assim como a gente tem política pública para o distrito, como os nossos parlamentares cuidam, principalmente aí Omar, Eduardo, fazem essa batalha para manter a Zona Franca em pé, a gente tem que começar a plantar a semente de ter uma Zona Franca do turismo. Perfeito. Porque ela é perene, eu não vou precisar da assinatura de ninguém para dizer que o Encontro das Águas é nosso. Você falou no Encontro das Águas o teatro. Você quer ver outra coisa que não tem? Endomarketing. A gente tem aqui o portal da Holanda, outros portais, eu peço aqui licença de citar, esses que a gente eu tenho parceiro, eu tenho coluna lá na Holanda e eu vivo pedindo dele. Na Holanda, eu quero um espaço para me divulgar o que tem em Manaus.
O Rodrigo está aqui, me ajuda, a Pâmela, minha esposa, me ajuda muito. E eu sempre, dia de sexta-feira, coloco, vamos turistar? Aí eu coloco um lugar. E é impressionante o feedback das pessoas que não conhecem o que a gente tem. Quais são os principais equipamentos turísticos que nós temos hoje, assim, aproveitando Olha, essa deixa o principal equipamento turístico que a gente tem hoje está para se acabar. E eu sou conselheiro de lá e não sei mais o que eu faço. Chama-se Musa, nosso Jardim Botânico. Estão invadindo, tem esgoto e ninguém fala nada. O doutor Enio Candotti faleceu. E era o cara que era o baluarte, ele segurava. Ali, aquele... Perfeito. Hoje, eu até peço desculpa aqui publicamente que eu estou um pouco afastado. Minha esposa acabou de ganhar neném, estou com um filho pequeno em casa. Estou até na minha licença paternidade, mas estou aqui com você. Por quê? Porque eu não fujo do assunto. E eu quero que essa indústria se transforme em algo que a minha filha, as minhas filhas, minha neta e todo o meu minha família e todos nós, nossos amigos, possam aproveitar. Mas o nosso Musa está abandonado. Outro grande aparelho turístico nosso que a gente tem é o Parque Nacional de Anavilhanas. Os Estados Unidos tem uma economia, Marcelo, turística voltada para a exploração de parques. E nós não temos esses parques explorados aqui na Amazônia, né? Nós temos aí as RDS, Região de Desenvolvimento Sustentável. Luciano Huck veio aqui, fez uma matéria e todo mundo, bonito, o Tumbira e tal, não sei o quê. Mas ninguém ainda não criou produto para aquilo lá. Perfeito. Então a gente precisa que o governo induza. Como é que cria produto, Orsini? Olha, do mesmo jeito que cria uma fábrica. Só que o produto turístico não demora 10 anos para montar, né? E a gente percebe isso, assim, não te cortando, mas já aproveitando, que, por exemplo, o turista ele chega aqui, a gente tem um turismo de pesca, que eu penso que ele foi se desenvolvendo e teve algum estímulo, inclusive, se não me engano, você na sua gestão estimulou alguma coisa nesse sentido. Temos a regulamentação da atividade. Que até o Jurandir Gaioto participou junto contigo, sim, alguma coisa assim nesse sentido. Foi feito com muitas mãos. Muitas mãos. Mas ele vem andando de lado também, porque não houve uma sequência. Não, essa é uma parte que eu posso até discordar com você um pouquinho, você me perdoa, mas o turismo de pesca, ele se consolidou, ele se como é que diz? Autodidata. Ele se fez sozinho. É nesse sentido que eu falo. Por que ele se fez sozinho? Porque o turista, o pescador, sabe, Marcelo, ele é um turista muito específico. Ele não quer passar meia hora em Manaus. Ele quer chegar. E se tu pudesse jogar ele lá do avião, perfeito, de paraquedas, em cima da canoa, para ele já jogar a isca dele, ele faz. Só que não é por isso que ele não deixa dinheiro, tá? Tem uma percepção muito equivocada de que ele não deixa dinheiro. Ora, o combustível que ele abasteceu vem de alguma cidade e é do Amazonas. A mão de obra que fez a comida dele, que vai dar apoio, que vai ser guia, que é mecânico do barco, que é o pessoal que... Tudo isso é população daqui. E gera emprego e renda aqui. Aqui, quando eu falo, ou em Manaus, ou em Barcelos, ou em Santa Isabel. Vai lá em Barcelos e tira a pesca esportiva. Você vai tirar 30 milhões de dólares da economia do município. Esse sábado nós estávamos num evento no Mercury, Hotel Mercury, e tinha assim uma quantidade enorme de turistas chegando. E ele já ali, vamos embora. Porque o regime da água... Mas tomaram o café ali, já deixaram ali, com certeza já consumiram, já deixaram ali alguns dólares. do Cleito da CTA, do pessoal da Rico, da MAP, se eles querem, se pode atrasar um voo. Entendeu? Eles ficam loucos, porque eles querem chegar e não perder nenhum dia de pesca. E o melhor, né? O tucunaré, ou qualquer outro peixe que se pegue, agora está na moda muita pesca também do pirarucu de fly, ele é um ouro renovável, né? Ele não é aquele igual que você cava o buraco, tira e depois deixou a degradação lá. Você tira a foto e joga na água de novo. Exatamente. Salomão Rossi, que é o da Riverex, é um entusiasta e sempre faz coisas comigo. Ele diz assim, tucunaré é o ouro renovável da Amazônia. E é verdade. Por isso nós criamos a lei do defeso, por isso que a gente tentou regulamentar a atividade. E cada vez mais essa atividade está mostrando para as outras atividades que ela pode ser. Mas precisaria ter um carinho especial, sim, uma tratativa especial. Esse dinheiro do turismo tinha que visto ficar de maneira diferente. Você sabe por que o Ceará é o que é hoje? Porque alguém foi lá e investiu 300 milhões de dólares em infraestrutura. Não foi esperando o governo federal vir fazer. O governo do estado do Ceará se endividou. Você sabe por que Peru tem aquela logomarca que você reconhece? Estava eu e a turma da Amazonas Tour lá na Europa, quando lançaram a marca. Só para lançar a marca no Peru foram gastos 18 milhões de dólares. Só para lançar a marca. E hoje, onde você vê aquele reconhecido, reconhecido internacionalmente. Nós não temos marca. Nós temos um negócio aqui que eu deixei na Amazonas Tour, que não seguiram em frente, que é o churrasco de peixe. Porque o tambaqui é na brasa. O que é brasa? Brasa é churrasco.
Eu tenho um primo, Paulo Júnior, que tem aí também outro empreendedor que você pode trazer aqui, que está com o Juruá Peixe, e ele está participando desses eventos de churrascada lá em Goiás, lá em Santa Catarina, levando o pirarucu como na grelha. Perfeito. Você está entendendo? E nós não fazemos. Você vê que você falou de mim aí, eu te agradeço as palavras, a pesquisa aí do pessoal, mas você não falou da gastronomia. E uma das coisas que mais o pessoal chega aqui e fica louco é com a nossa gastronomia. Sensacional. E a gente tem um exemplo do lado de casa. Minha mulher de Santarém, Alter do Chão está lá, é um balneário. O paraense sabe usar muito bem. Tanto é que a castanha era do Pará, né? Depois ela virou do Brasil. Então, essas coisas a gente tem que aprender a imitar e fazer. Orsini, a gente está falando aí de estratégia, você está trazendo a consciência de estratégia, né? A sua vivência, toda a sua essa vasta experiência. Qual a importância da estratégia de marketing no turismo e eventos em Manaus? Olha, é 100%. Você sabe que hoje eu tenho escritório em Goiânia, com a Eco Produções, né? Nós temos uma cantora lá. E toda vez que o pessoal fala em gravar em DVD, a Simone Mendes acabou de falar que vai fazer o DVD em Manaus. Você sabe por quê? Porque da bilheteria. Por conta da falta de atrativo aqui. Então ela vem pra cá, leva 5, 6 milhões. Mas ela fala em Manaus. Mas tá faltando alguém chegar lá com a Simone e dizer, olha, Simone, não é só divulgar. Eu sou aqui a Prefeitura de Manaus, eu quero que você venha gravar o seu DVD aqui, eu vou te dar um apoio, mas em contrapartida você vai mostrar um lado de Manaus nas suas redes sociais. Eu peguei o barco da nossa empresa, levei o Tirulipa e o Safadão para aqui, para a Praia da Lua. E o Tirulipa ficou fazendo boto e brincando e tal, e o Wesley lançou uma música debaixo do chuveiro do nosso barco, assim, cantarolando no chuveiro. Aquilo foi excelente, entendeu? Porque você vai divulgando. As pessoas não sabem nem que aqui tem praia. Então, o marketing é tudo. Primeiro você vai ter que divulgar o destino. Depois, sabe, Marcelo, assim como uma loja. Todo mundo começa uma loja. Perfeito. Não começa a loja com a melhor loja do mundo. Ali. Você começa na sua. Meu pai começou com uma banquinha na esquina vendendo relógio. No improviso, muitas vezes. Né? E você. Cara, tem gente que é dono de restaurante, você vê aí. Cara, que começaram numa banca. Né? Então o turismo é igual. Agora só que o boca a boca vai fazendo. Perfeito. E no nosso caso, hoje a gente tem essa rede digital aí. E que são gastos, milhões e milhares de reais. Às vezes com publicidade de mim para mim mesmo, né? Eu estou divulgando o que eu faço para mim mesmo e não bota a nossa marca para fora. Eu não sou contra o prefeito que está fazendo alguma coisa, o governador que está fazendo alguma coisa, divulgar. Mas eu sou contra o dinheiro do turismo não está lá separado. Não, peraí, pô, esses 100 milhões aqui eu vou fazer uma campanha. Até porque a gente aumenta a arrecadação, consequentemente gera mais emprego, consequentemente a gente consegue ter e quando a gente fala em eventos, a gente fica falando só assim, eu falei só em eventos musicais, mas deixa eu te dizer, um turista de eventos, ele gasta em média $250 por dia que ele passa na cidade. Isso é o número da Organização Mundial de Turismo. Vamos botar que seja $200, R$1.000. E cadê os eventos? Cadê o Congresso Nacional de Engenharia? Cadê o Congresso Nacional de Obstetrícia? Cadê o Congresso Nacional de Medicina? E nós temos apelo para isso. E nós temos um aparelho. O aparelho que gera dinheiro no Estado está esquecido, que é o Centro de Convenções. Ali não é para fazer evento só de nós para nós mesmos, certo? Bacana. Não é para isso. Ali é para trazer convenções pesadas. Agora, como é que você vai lá? Você tem que ir com a sua pastinha debaixo do braço, bater lá na porta e dizer pro cara, você quer levar seu evento lá para Manaus? Eu te dou XYZ condições. Às vezes, Marcelo, não é nem dinheiro. Sabe o que é às vezes? Só um papo de vendedor. Vender o destino. Orsini, vamos lá. Você está falando de tudo isso e você está trazendo para a gente essa sua experiência. E por que quem está no poder, e aí eu não é se é A, B ou C, por que as pessoas não utilizam desses mecanismos e não geram esse tipo de atividade, esse tipo de prospecção, esse tipo de abordagem? Cara, tu me deixou numa pergunta difícil de responder. Falta boa vontade, porque falta criatividade, não, eu acho falta que o quê? Tempo, olha, só o que eu prioridade. Posso dizer, só o que eu posso dizer que eu acho que é isso. É que não prioridade, porque o turismo ele não nasce, como eu estou te dizendo, ele nasce rápido. É mais rápido fazer uma fábrica. A BYD está anunciando uma fábrica em Manaus. Sim. Vai demorar 4 anos. Para a fábrica começar a gerar, que eles como eles têm muito dinheiro, vamos dizer que demora 3 anos. Quanto tempo demora para mim fazer um turismo de sol e praia? Demora só o tempo de ir daqui lá pro Tupé, daqui lá pra Praia Grande, daqui lá pro... Você tá me entendendo? Porque tá pronto. Tá pronto. A nossa fábrica, a nossa linha de montagem tá pronta. A Praia Grande tá lá, tá pronta.
Agora, tem o seu Hélio lá da Praia Grande, que acho que é Hélio o nome dele, que montou umas barraquinhas lá, que tá precisando lá. Agora tem que pegar o dinheiro para fazer uma super produção cinematográfica, pegar o que a gente tem. Porque se tu reunir toda essa moçada que tem produtor em Manaus, tu faz filme, faz cinema. A Maria Gadu veio aqui, fez tudo daqui. Os caras vêm gravar DVD, traz pouquíssima coisa de fora. Porque o Valmir aqui do Amazonas Atual tem material, o fulano dali tem material. O que não falta, o que está faltando é pegar essa massa crítica do Amazonas e dizer, ó, bicho, a minha prioridade de divulgação é o destino turístico. Porque eu penso que a gente teve um exemplo muito forte agora com a participação da Isabelle no Big Brother. E mostrou algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a beleza da nossa cabocla. Né, com todo respeito, assim, né, e a gente estava comentando isso ali nos bastidores, que como nós temos mulheres bonitas no Amazonas, né, e sobretudo em Parintins, né, são assim, mulheres maravilhosas. Então, se a gente combinar isso, né, com a beleza dos bois bumbás, tirando de lá da paixão, né, do meu azul aqui, não vou nem falar do contrário, mas tirando a paixão, e a gente conseguir reunir isso daí, tiver boa vontade, né, e der prioridade, eu acho que isso aqui se torna, como você chamou, uma zona franca de turismo. Você fala de investimento, de assim, por que ninguém pensa? Olha, o falecido amazonino, que Deus o tenha, aprendi muito com ele, ele ensinou há quase 35 anos atrás o que era investir numa política pública de turismo de eventos. Ele criou o Bumbódromo de Parintins, né? E de lá para cá, o que é Parintins? Parintins é simplesmente a maior ferramenta turística do norte e nordeste brasileiro, talvez quiçá um dos maiores festivais a céu aberto do mundo. E o Brasil está começando a enxergar, que já enxergou lá atrás, e por erro de algumas concepções equivocadas que Parintins tinha. Vendeu-se de maneira equivocada. Vendeu de maneira equivocada, bateu de frente. Não, Parintins, eu sei porque eu sou vítima disso. Parintins me conhece, eu fui diretor do Boi Caprichoso lá, já fiz. Sou o único produtor que fiz os discos dos dois bois. No mesmo estúdio. Você tá entendendo? Então eu sei o que eu tô falando. Mas você não pode achar que a festa é para você. Perfeito. Nós precisamos aumentar o bombódromo, precisamos. Mas ninguém tá falando o seguinte, olha, lá atrás, há 30 e tantos anos, o que a gente tá colhendo hoje foi visão de um cara que 30 anos atrás enxergou isso aí. Aí veio o Omar, aí veio o Eduardo, aí veio o Melo, veio o fulano, veio todo mundo, veio. Porque aí não parou o investimento. Todo ano o governo aporta no mínimo 100 milhões de reais em Parintins. Mas só que movimenta 300 milhões na economia. Você está me entendendo? Você tem uma geração de emprego. Não existe. A cada R$1 no turismo, a Organização Mundial do Turismo está dizendo, não sou eu, volta 3. Então se tu tem um negócio que é vezes 3... a lucratividade por que sensacional. Que tu não presta atenção? Porque tu não consegue, às vezes, enxergar. Você não consegue enxergar. Então, eu acho que é um pouco de miopia e um pouco de falta de prioridade. Perfeito. E aí estão politizando os assuntos. Os aparelhos turísticos governamentais estão na mão de pessoas que estão fazendo política. E disso, me perdoe aí, todos os que estão lá estão se perdendo. Algumas pessoas não, tá? Toda regra tem exceção. E a minha crítica é porque você tem que ter técnicos. Eu não posso ter a Amazonas Tour como quase uma seccional da OAB, só tem advogado. Os turismólogos estão reclamando. Eu não posso ter as associações, como a Abrazel, a Abrap e todas as outras associações excluídas do processo. E aí você acaba isolando. O trade está ali e a secretaria está para cá. Não pode, entendeu? E eu não estou querendo sentar lá não, porque eu já sentei lá, já fiz um trabalho, eu tenho um relatório de gestão de mais de 60 páginas do que eu fiz lá. Eu trabalhei ininterruptamente até as 11 horas da noite. Passava gente na porta da Amazonas Tour e dizia, por que a luz está acesa, o pessoal está gastando energia? Eu digo, não, porque eu estou aqui dentro. O governador mandava ligar. Eu disse, não, eu estou aqui dentro ainda, são 11 horas da noite. Não tem um prefeito que não fez convênio com a gente, entendeu? Que a gente não reativou os eventos do interior. Porque o cara acha que aquela festa que tem na Castanha, lá em Tefé, não gera emprego e renda. Vai falar com o cara da barraquinha do churrasco. Com certeza. Vai falar com o dono do hotel lá. Com certeza. Vai falar com o taxista da cidade, com o cara que faz a catraia, né? Então, a gente tem que acabar com isso. Você de tem que um direto, festa, não, aí... Você tem algumas pessoas que gastando dinheiro. Não está gastando, está investindo. Perfeito. Não se gasta. Gastar a gente gasta em outras áreas onde o custo operacional realmente é para gastar. Mas é a mesma coisa de educação. Para mim, turismo é igual a educação. O cara disser para mim, não, é porque nós gastamos na educação. Ninguém gastou. Está investindo. Né? Você está investindo. Perfeito. Gente, olha só que papo legal. Eu estou aqui com o Orsini Júnior. A gente está falando sobre
essa capacidade empreendedora que nós temos no estado do Amazonas, que muitas vezes nós estamos deixando de lado, adormecida. A gente está falando aqui de que a gente pode criar mecanismos para que a gente desenvolver e ter um retorno financeiro muito maior. E eu vou convidar o Orsini agora para ele tomar a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, e enquanto isso eu quero chamar a tua atenção para você que está buscando uma oportunidade de emprego. Agora nós temos aqui as nossas vagas de emprego, você que está aí do outro lado, querendo se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho, é super importante esse momento. E se não é para você, anota o telefone, o WhatsApp 985 90 4300, ou prepara o seu celular, a sua câmera de celular, para o QR Code que vai aparecer na tela. E eu vou falar para você aqui algumas vagas. Mas lembrando sempre, é um processo seletivo que você vai participar, e a partir desse processo seletivo, você pode ser contratado. E um detalhe super importante, isso aqui é uma prestação de serviço, não tem custo algum, você não vai pagar taxa alguma, não tem investimento algum, é simplesmente uma prestação de serviço para que você possa se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. Então vamos lá para as nossas vagas de hoje. Hoje nós temos a vaga aqui de açougueiro, então você que tem experiência na área de açougue, vai trabalhar numa grande rede de supermercados com mais de 25 anos de existência, é uma rede que atua no mercado manauara, uma rede familiar, que zela muito pelo endomarketing, né, cuidar das pessoas, cuidar dos seus colaboradores, e você precisa ter experiência, né, comprovada como açougueiro. A segunda vaga que nós temos aqui é o de auxiliar financeiro, então você que tem experiência na área financeira, você que atua na área financeira, é importante que você conheça contas a pagar, contas a receber, é importante que você saiba fazer conciliação bancária para que você possa efetivamente atuar nessa posição. A terceira vaga de hoje é de coordenador de RH. Então, você que tem experiência em gestão de pessoas, é necessário que você tenha se formado em administração ou áreas afins, tenha experiência comprovada, sobretudo no que diz respeito ao endomarketing, cuidar das pessoas, cuidar dos colaboradores, promover e desenvolver programas de treinamento e desenvolvimento profissional. Temos uma vaga também para supervisor comercial, e aí é importante que você tenha vivência à frente de equipes, né, liderança, estando à frente de times. É importante que você tenha a capacidade de aglutinar e chamar esse time para resultados e que você conheça efetivamente a área de negociação, vendas e atendimento. Temos duas vagas para vendedor para Manaus e vendedor para Boa Vista. Segmento de máquinas pesadas, né, estamos contratando aí esses dois vendedores para atuar em Manaus, atuar em Boa Vista. É importante salientar que ele precisa ter experiência na área de vendas, sobretudo no atendimento a clientes, negociação e a capacidade de entender, né, buscar, prospectar, entender qual a necessidade do cliente para ele propor as melhores soluções. Então essas são as nossas vagas e você pode enviar o seu currículo. Se você perdeu o detalhe, não apontou o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, você pode enviar o currículo para 985 90 4300 e você vai participar do processo seletivo. E aí eu quero também chamar a tua atenção para o nosso programa de líderes. Nós temos aqui um treinamento super legal, que é a Academia de Líderes, onde você tem uma formação para você que é empresário, empreendedor, você que é líder ou um futuro líder. Nós temos 5 módulos, onde no primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo a gente aborda as ferramentas de gestão, aquilo que ao longo do tempo em algumas multinacionais, empresas nacionais, a gente desenvolveu, a gente aprendeu o que é importante, a gente consegue disponibilizar isso para você. No terceiro módulo, nós falamos sobre marca pessoal, a importância da sua marca pessoal, da comunicação assertiva, que você consiga conduzir reuniões e que você consiga atingir resultados. No quarto módulo, nós falamos sobre plano de negócio e planejamento estratégico. E no quinto módulo, nós falamos sobre modelos de negócios disruptivos e trazemos para você toda essa formação, toda essa qualificação. Então, você entra em contato agora pelo www.ibvv.com.br. E eu vou voltar aqui, bater um papo super interessante. Eu estou conversando aqui com o Orsini Júnior, o Orsini que tem experiência na área de turismo. A gente está falando aqui sobre os equipamentos turísticos, o que a gente pode fazer, como que a gente pode desenvolver melhor. E Orsini, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é super importante a gente olhar para esse contexto. Qual a sua opinião sobre a legalização de jogos e instalação de cassinos no Amazonas? Eu acho prioritário. Primeiro que nós temos aparelho, o Hotel Tropical está aí, o pessoal da Fametro lá está investindo, mas é um resort, né? E a gente sabe que a nova formatação dos resorts, como fizeram
Em outros lugares é o day use, ou seja, você entra no resort e aproveita o dia inteiro. Assim como Perfeito. você vai para o Beach Park, assim como você vai para outros resorts aí. Mas nós temos aparelho. É uma atividade que já é praticada. Está aí toda hora PixBet, Bex não sei o quê, Pix bababá, Bet não sei o quê. E esse dinheiro não está ficando aqui, está indo para fora. Não sou a favor do vício do jogo do azar, Lógico. mas eu acho que a gente não pode ser hipócrita de achar que ninguém joga. Todo mundo joga, tem aí a raspadinha, tem a loteria, tem a cena, a mega cena da virada, Lotofácil, por aí vai. Quer dizer, nós temos que abrir esse leque de oportunidade, e esse também é um turista que ele não vem... 80% das pessoas que vão para Las Vegas, elas não são jogadoras inveterados que vão ali só para jogar, né? Você sabe que tem toda uma economia também de backstage ali por trás, com eventos, com congressos, com feiras, com movimentação. O que é mais interessante é que foi feito no meio do deserto. Você imagina aqui no meio da floresta a gente ter essa oportunidade. E nós já temos meio caminho andado, que são os aparelhos que a cidade tem que ter, né? Nós temos um aeroporto que está subutilizado, né? Ele pode... Temos capacidade. Nós temos uma rede hoteleira que está regular, pode ficar melhor, pode, mas vai ficar melhor com o advento das pessoas. Nós temos um hotel que a legislação brasileira, pelo que eu li e entendo, ela pede que já sejam resorts que já estejam instalados, ou seja, nós temos um resort que já foi já teve sua época de ouro, mas que continua um grande aparelho turístico. E nós temos essa riqueza imensurável da biodiversidade que as pessoas podem vir aprender, né? Então, a biodiversidade é a nossa culinária, que é um negócio assim inigualável. Fantástico. Estávamos com um amigo aqui de São Paulo que veio participar do evento que nós fizemos, e o Marcelo Napolitano, ele no primeiro dia eu levei ele para comer peixe, ele falou assim: amanhã eu quero de novo. Daí no segundo, terceiro, no quarto dia, todos os dias queria comer peixe. Né? Então assim, nós temos essa riqueza natural, né? Nós temos essa culinária regional. Churrasco de peixe é só no Amazonas. Churrasco de peixe. Aprendi Aprendi mais uma. Churrasco de peixe. Quais são as principais oportunidades de crescimento que você identifica no mercado do turismo e eventos? Olha, eu acredito que atualmente para Manaus é esse turismo de aventura. Tá? Essa coisa da trilha, e eu falei aqui antes da gente começar a conversa sobre a trilha do jet, a trilha dos quadriciclos. Então esse turismo de aventura, rapel, expedições ali em Figueiredo, as cachoeiras, isso está muito em voga, né? E também tem um turismo místico, que é esse turismo da reflexão, do retiro religioso, seja qual for a sua religião, procurar a paz, né? Hoje a gente é bombardeado com tanta informação, tanta tela, tanto muita sinal, conexão, mobilidade. Tem uma hora que a pessoa quer desligar. Perfeito. E tem um pessoal aí, eu vejo, tanto homem como mais mulheres, mas elas estão promovendo esses off-day, né? Você vai, fica um final de semana off, fazendo suas reflexões, fazendo alimentando o seu espírito. E nada melhor do que alimentar o espírito com uma floresta, né? Você acordar, tá de frente à floresta, frente a uma praia. Então, essas oportunidades eu acho que são muito bacanas. Eu vi também as casas de Novo Airão, que o pessoal da Amazon Best, lá o Valdo, a equipe dele alugou isso também, está em voga, todo mundo quer tirar uma hora com a família. Assim como tem as casas que todo mundo aqui vai para Orlando, né? Porque aqui os ricos vão embora. Mas por que eu não alugo uma casa lá em Anavilhanas e passa 2, 3 dias lá com a família? Entendeu? Tem tanta coisa, às vezes as crianças que são... seus filhos não conhecem o que tem na sua cidade. Esse mundo digital... conhece mais o Mickey e não conhece o Boto Cor-de-Rosa. Você está entendendo? Então, é isso, sabe, Marcelo? Eu sei que para muita gente o que eu falo é até utopia ou é sonho. Né? E eu já fui chamado de sonhador. Mas eu sonhei um dia a fazer um trabalho turístico no Amazônia, e graças a Deus eu consegui realizar com uma equipe maravilhosa que eu tinha lá, e eu não me arrependo. E eu sei que marcou, porque todas as pessoas falam comigo com esse saudosismo. E eu não estou aqui pedindo emprego, nem querendo emprego de ninguém, não. Pelo amor de Deus. Eu só quero que todo dia tenha um cara que fale que o turismo é importante, que o turismo é relevante, que o turismo gera emprego e renda, que o turismo isso, que o turismo aquilo. Porque aí, água mole, pedra dura, eu fui ensinado pela minha querida avó Maria José, que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nós estamos aí nos aproximando de mais um festival de Parintins, né? E você já fez assim, algumas referências, que foi o único produtor que conseguiu unir os dois bois, e agora a gente tem uma projeção, né? Devido à participação da Isabelle. Como que você
qual a sua percepção e como que você encara que nós poderíamos explorar melhor o Festival de Parintins? Explorar no sentido de gerar maior visibilidade, aumentar a quantidade de pessoas que frequentam. A ilha, no período de festival, a infraestrutura ela acaba ficando precária. O que a gente poderia fazer de diferente para que a gente pudesse efetivamente aproveitar essa riqueza e essa beleza que são os bois bumbás? Olha, Marcelo, eu acho que a ilha, se tem alguma dificuldade de infraestrutura, é natural da ilha. Mas eu acho que Parintins, no grau de satisfação do turista, ela melhorou bastante. Vamos dizer que de 0 a 10 eu dou para Parintins 8,5, tá? Tem alguns serviços ainda que realmente precisam. Tem algumas pessoas também que querem vender o que não conseguem entregar, né? Fazem clubes, fazem coisas prometendo milhões de coisas, mas na hora não entregam por causa da dificuldade logística e muita coisa. Mas isso tudo a indústria vai, como eu estou te dizendo, ela vai se autoformatando e vai encaixando. Vai se modelando. Parintins não tem água. Nunca vi falta de água lá, tem com muitos anos. Quando eu fui secretário, então também. Parintins não tem organização? Tem. Os buffets agora de Parintins atendem a arena. Você tem restaurante, você tem... Então, uma coisa em Parintins a gente tem que entender. O preço está ficando muito elevado e a gente tem que ter cuidado com isso para não ficar algo tão salgado que ninguém queira experimentar, você está me entendendo? Você tem que chegar no midpoint aí. Mas, voltando para a Isabelle fez um serviço para o Amazonas, ela mostrou que meia hora de rede nacional, né? Meia hora não, 2 minutos de rede nacional durante 100 dias, né? Isso, ela usava 2 minutos que davam para ela. E vendia muito bem. E vendia muito bem. Imagina se você fizer um filme bacana e colocar como comercial, venha visitar, o negócio explode. Mas eu acho que Parintins realmente precisa do bombom maior. Agora tem algo em Parintins que terminaram, que praticamente, na minha opinião, eles aniquilaram, que são as bandas de boi. Eu sou da época do Candamata, do Raif, do Robson Júnior, do Chocolate Branco, do Davi, do Arlindo. Esses caras criaram um movimento musical. E tu sabe, onde tem boa música, tem boa festa. Com certeza. E a Bahia é o exemplo do que eu quero falar. Você diz assim, eu adoro a Ivete Sangalo. Querido, aquilo é axé music. Aquilo foi swing baiano, criado lá. E retirado das raízes do Olodum e de todos os caras que faziam afoxé, que faziam samba raiz lá, e trouxeram para um produto comercial. Então eu acho que uma grande oportunidade que a gente tem aqui é que o governo, e aí quando eu falo governo, é governo prefeitura, tá? Eu falo sempre governo porque eu acho que é política pública, e os bois têm que retomar essa particularidade de ter banda de boi. Certo? Assim como o forró, lá no Nordeste criaram as bandas de forró, e a Mari Fernandes, o Xande de Avião, o Wesley Safadão, a gente pode ter sim os nossos embaixadores do nosso ritmo, da nossa música, porque é nosso ritmo, nossa música, e já tivemos, não se esqueçam, Zezinho Corrêa do Carrapicho foi sucesso mundial. Então tá na hora da gente sentar na mesa, resgatar algumas resgatar coisas. O Carnaboi de uma forma de visibilidade nacional, resgatar o Boi Manaus de uma visibilidade nacional, realmente investir em produção, não é só investir na produção aqui local, é levar para um programa de nível nacional, é trazer uma rede para transmitir, você está entendendo? Fazer um compacto. Então essas oportunidades vão gerar emprego e renda para as pessoas, porque aqui eu estou num programa que tem como intuito virar o jogo. Então vamos virar o jogo. Perfeito. Vamos voltar com essas bandas de boi, porque eles têm talento. E esses músicos e essas pessoas, todas estão dentro daquela estrutura do boi, ainda um pouco presas. Os ensaios do boi, seu garantido fez um ensaio essa semana aí, lotado. Mas você não viu essa ascensão das bandas, e eu acho que isso é necessário. Porque aí, amigo, em vez de ficar tocando, às vezes, o sertanejo, que não é o nosso ritmo, nada contra, vai tocar o boi bumbá. Perfeito. E o boi bumbá vai tocar lá. É isso. Ô Cine, a gente está falando assim, de vários assuntos, mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Sobretudo que nós estamos isolados do Brasil e, quiçá, do mundo. Né? Nós temos aqui poucos voos internacionais, os voos nacionais da mesma forma, e o preço da passagem aérea que teve um crescimento exorbitante. Como que isso acaba influenciando a questão do nosso turismo aqui? Qual que é a sua percepção? Eu acho que o turismo nacional, o turista brasileiro não conhece a Amazônia. Ele quer conhecer, mas é caro, tá bom? O turista internacional, ele tem outro problema. Para ele não é tão caro, porque a moeda dele vale de 4 a 6 vezes mais que a nossa. Então ela não é cara, mas é de difícil acesso. Perfeito. E de difícil acesso não é só por uma questão de acessibilidade, não. Difícil acesso e conhecimento, né? Como eu te disse, nós não temos certos produtos que já são básicos, sabe? É igual você ir num restaurante e dizer, me dá um copo com gelo. Gelo? O que é gelo? Não é isso, mas assim, fazendo uma metáfora, é você vir aqui numa cidade do tamanho de Manaus e eu não ter um serviço de receptivo trilíngue. Isso tem que ser resolvido.
porque a pessoa que fala coreano, que fala mandarim, ela tem que ser atendida aqui. E aqui você vai ter 1 ou 2 guias que vão poder fazer isso. A gente tem que fomentar isso. E essa questão do isolamento e do preço do bilhete aéreo. O custo do Brasil é muito alto, né? Tributo. Daí eu venho com aquela célebre projeto, frase, Zona Franca do Turismo. Nós temos que desonerar essa indústria, porque na hora que tu desonerar, ela vai. Por que o Brasil é esse gigante do agronegócio? Porque houve todo um trabalho. Porque é zero, Marcelo. Desculpa, sabe? Desculpa, mas eu não me acalmo com isso. É zero. O agro tem produtor rural, compra carro mais barato, não paga tributo, não paga IRPJ, não paga não sei o que, não paga. Por que não pode fazer isso com a gente que é do turismo? Por que agora, nesse exato momento, eu estou aqui no telefone com o Farid Júnior lá do gabinete do senador Omar, tentando que aprove logo o PERSE? Nós fomos a única indústria que não recebeu incentivo, rapaz, no Covid. Foi uma primeira que faliu e a última que saiu. E agora o governo quer mudar a regra. Não pode. Tem que deixar o que estava feito. A indústria precisa de segurança jurídica. Entendeu? Porque acaba que os investidores se afugentam. E aí você fala, isolado, não, nós temos realmente. Nós temos o aeroporto subutilizado, precisa ter mais voo. Aí volta lá para a tua primeira pergunta ou segunda. Por que não tem voo assim? Todo mundo me pergunta isso. Sabe por quê? Porque não tem promoção. Se eu não tenho promoção, eu não tenho curva de demanda. Se eu não tenho curva de demanda, eu logicamente não vou ter curva de oferta. Acho que você ensina isso na sua escola de líder, né? Eu tenho que ter oferta, tenho que ter procura para poder ter demanda. Então eu não tenho, né? Você vê, tem 5, 6 voos para Brasília todo dia, lotado. 5, 6 voos para São Paulo, lotado. O preço é alto, realmente, o custo do Brasil é alto. Entendam, pessoal, a média de viagem para Manaus é 4 horas de voo, né? E do Rio para São Paulo é 40 minutos. Então, não dá para comparar o mesmo preço. Claro, a gente precisa de uma regulamentação melhor, precisa olhar, e aí é onde eu falo da Secretaria Nacional de Turismo da Amazônia. E vem cá, hashtag, na Amazônia é assim, não dá para ser assim, tem que puxar daqui, vamos fazer uma política pública, vamos ajeitar esse negócio, mas eu tenho que ter opção de voo. É inadmissível para mim, uma cidade do porte de Manaus, não ter uma conexão com a Europa. A gente só tem voo para os Estados Unidos porque o pessoal vai para Disney. Só. Mas por quê? Porque se você for pegar, o governo do Amazonas não colocou R$1 lá nos Estados Unidos, dizendo, vá ao Amazonas, vá pescar, vá conhecer o rio, vá tomar banho de praia, vá fazer... Não vai. E é engraçado que nós tínhamos antes a conexão via Panamá e agora já temos aí conexão via Bogotá, né? E nós estamos aqui, né, no pulmão do mundo. Nós estamos no maior centro ecológico do mundo e a gente não consegue gerar esse hub logístico. Não faz, que seria tão necessário. Porque, por exemplo, se você não fizer promoção, você já viu as campanhas de stopover no Panamá? Que stopover é uma parada. Para quem está assistindo a gente, para não ser indelicado, assim, é uma parada de 2 dias que você pode fazer. Manaus, Panamá, fica lá 2 dias e depois vai para Miami. Sabe quanto é que é o custo? 0. Agora que a Latam resolveu fazer stopover em Manaus. Que seria Manaus, São Paulo, Manaus, fica 2 dias, Manaus, Miami. Vamos supor assim, correto? Uhum. Agora que definiu. 5 cidades brasileiras, Manaus está entre uma delas. Estou até escrevendo sobre isso. Mas assim, se a gente não tiver essa pressão de quem tem a política pública na mão, que é o ente governamental, exigindo que o empresário faça, né? Por que passa despercebido? Por que a BYD está vindo para cá? Porque houve uma... Por que a Samsung chegou aqui? Né? Houve um approach. Por que a LG está aqui? Por que a Moto Honda não sai do Amazonas? Vocês acham que não tem benefício governamental nisso? Claro que tem. Lógico, tem uma Zona Franca. E você acha que não tem política pública nisso? Né? Com certeza. Você na Braciclo, todo mundo que trabalha comigo na feira, a gente faz lá a FESPIM. Claro que tem, pô. E a gente tem que mostrar para as pessoas que esse distrito nosso gera essa sustentabilidade que a gente tem. Porque nós temos um estado 95% preservado. Perfeito. Né? Orsini, esse assunto rende e a gente tem muita conversa pela frente. Vou te convidar para tomar mais uma água e vou aproveitar esse momento para falar com você sobre um livro super legal, que é A Marca da Vitória, do Phil Knight. Ele é nada mais, nada menos o homem por trás da Nike. Sempre foi uma figura envolta em mistério. Agora ele vem ser muito franco, surpreendente, e ele conta a sua história. Aos 24 anos, depois de se formar e viajar como mochileiro pelo mundo, decidiu que iria começar a levar tênis, né, comprar tênis barato na Ásia
e vender esses tênis nos Estados Unidos. E aí surgiu a Nike. E nesse livro você vai ali, a partir de um investimento inicial com $50 que ele emprestou do seu pai, ele começou a Nike e hoje é uma das marcas mais relevantes do mundo. Ele abriu em 1963 uma empresa com a missão simples de importar do Japão tênis de alta qualidade e baixo custo. E acreditou que conseguiria vender rapidamente todos os calçados. E aí surgiu uma marca famosa como a Nike. E ele conta aqui sobre os pormenores, né, o que tem de diferente, quais são as suas estratégias, fala um pouco dos seus concorrentes e também fala que não existe sorte, mas sim trabalho. Então é uma dica super legal, A Marca da Vitória, do Phil Knight. É um livro que me recomendaram, estou trazendo para você. E é interessante que ele relembra aqui sobre a criação do nome da marca, um dos poucos ícones reconhecidos no planeta. E hoje é uma marca internacional extremamente valiosa. Então, recomendo para você. E vou voltar aqui com o meu amigo Orsini para a gente falar um pouquinho mais de turismo. A nossa ampulheta do tempo, ela já foi e voltou duas vezes. E agora a gente vai fazer aqui o que a gente chama de vai e vem. Antes de fazer o vai e vem, Orsini, pai novamente? Pai novamente, Maria Conta Rosa. Um pouquinho essa história que você chegou aqui sim. toda alegre, estava no cartório. Estava no cartório. Antes de chegar aqui, estava no cartório registrando minha filha, cidadã brasileira, graças a Deus, amazonense, caboquinha aqui. Filha minha com a Pamela, minha esposa, jornalista, colega de vocês aqui. É uma pessoa super competente, uma mulher maravilhosa que eu amo muito e que me deu esse presente aí aos 52 anos de ser pai novamente. Eu já tinha a Karine, que tem 32. Quero aproveitar, mandar um beijo super... sua colega de aula. Super legal para a Karine, minha colega de MBA, uma figura sensacional, alta astral, extremamente inteligente, super comunicativa, e nós estudamos juntos, eu não sabia que ela era filha do Orsini. Karine, um beijão para ti, tá? E aí tem a Maria Luísa, que é minha neta de 2 anos, que é quem manda na casa agora, entendeu? 2 anos. Sou escravo dela, ela que manda em tudo. E aí agora nasceu Maria Rosa. Maria Rosa nasceu aí ontem, pelas mãos da doutora Edile aí da Concebê e toda a equipe lá, a Rossi, nossa pediatra. Maravilhoso. Ser pai, a gente às vezes não quer pensar nisso, o mundo tá tão louco, a gente precisa, não vamos ter filho não. E eu fui para uma conversa com um amigo e ele me convenceu, ele disse assim, tá errado. Você tem que plantar boa semente, que aí o jardim dá bons frutos, né? Legal. E bacana. Aí a gente está nessa missão. Antes, eu não posso deixar de ir para esse vai e vem, que são as perguntas rápidas, sem antes de perguntar, como que você está enxergando o cenário político para a Prefeitura de Manaus? Fique à vontade se você não quiser responder. Não é nenhuma saia curta, acho que é um bate-papo, você fica à vontade. Eu acho que Manaus tem muito a melhorar. O prefeito está fazendo o seu trabalho, a população vai julgá-lo, né? Então ele está indo para a reeleição. Tem aí o Marcelo Ramos, que surgiu agora como um candidato forte da esquerda, né? Eu acho que o Brasil não tem negócio de esquerda e direita, para mim são... isso é uma chatice, né? Eu acho esse negócio tudo chato. Bem, fizeram esse extremismo, agora vamos lá. Mas eu acho que você tem os progressistas e os conservadores, sabe? Eu acho que é por aqui, não é muito de esquerda e direita, porque a gente não tem política de esquerda no Brasil. Para ser rápido para você, eu acredito que é muito importante. Manaus está numa virada, né? Nós precisamos virar a cidade de Manaus, né? Se o Davi consegue fazer isso, você tem que julgar. Se o Marcelo vai conseguir fazer isso, tem que julgar. Se o Amon, se é a Maria do Carmo, se é todos esses candidatos que estão aí colocados, se é o Alberto Neto, o qual eu já fui até da chapa dele, ele foi candidato a prefeito e eu vice. Mas Manaus precisa virar. A gente tem que sair dessa cidade ainda um pouco mediana para uma capital mais desenvolvida. Mas não é desenvolvida somente em termos financeiros, desenvolvida na sua mentalidade, cultural, no seu ESG, né? Na questão ambiental, na questão de governança e na questão sustentável. Perfeito. Então essa virada para mim é que eu quero ouvir dos candidatos, o que eles vão fazer. Se eu estivesse concorrendo ao pleito, não é o meu caso, não vou concorrer ao pleito para prefeito, mas se eu estivesse, eu estava batendo nessa tecla, que uma das viradas sustentáveis da cidade pode ser o turismo. Perfeito. Legal. Vamos agora para o vai e vem, Orsini. Bora. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? O mais importante é cérebro. Empreender é? Persistir e nunca desistir. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Acredite que o que é seu ninguém toma. O tempo e o trabalho e a fé em Deus te darão. Sua maior alegria? Ver que eu estou plantando a semente boa no mundo
de turismo, de boas filhas, de boa educação e replantando o que meu pai e minha mãe me ensinaram. Seu diferencial? Cara, eu me reinvento. Eu acho que eu sou uma fênix. Eu já fui tanta coisa, já fiz tanta coisa, que é difícil a coisa que você falar, que eu ainda não fui fazer. Quem é o Cine Júnior? O Cine Júnior é um caboclo amazonense, que teve a oportunidade, inclusive, de morar fora, que muita gente não tem. Tive um pai que me deu educação, minha mãe me deu valores assim fortíssimos, mas que voltou para cá porque acha que aqui é onde a gente tem que retornar tudo que essa terra nos deu. Minha família veio lá do interior e recebeu muito aqui, graças a Deus. E a gente tenta retribuir isso que o Amazonas nos deu, fazendo mais pelo Amazonas. Ô Cine, foi um prazer enorme te rever, né? Eu tenho um carinho enorme por você, que a gente já conversamos bastante, fizemos bons negócios na época de Rans, né? Ecoloud, aqueles projetos que a gente sentava lá e do nada, do bate-papo, virava projeto, né? Então assim, foi um prazer enorme te receber aqui, conversar. Para você que está do outro lado, a gente falou aqui sobre esse movimento turístico que precisa ser feito em Manaus, no Amazonas. A gente falou aqui sobre a necessidade de você efetivamente empreender e aproveitar todos os equipamentos turísticos, né? Aproveitar as oportunidades que nós temos. Falamos aqui da Zona Franca sustentável, voltada para o turismo. Não só essa Zona Franca que nós temos aqui, que ela precisa continuar existindo, mas por que não nós temos uma segunda via, uma segunda matriz que possa gerar ainda mais emprego? E eu falei aqui com um conhecedor, um expert de turismo que está aí com toda a informação, né, conhece todos os números, todos os dados. Então eu quero te agradecer de coração esse momento, agradecer sua presença, sempre muito, muito gentil conosco. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço você, agradeço às pessoas que se dispuseram a nos ouvir aqui e queria pedir a elas que pegassem essa informação que a gente colocou e propagassem. Vamos falar mais de turismo, vamos dizer para as pessoas que turismo é viável sim. E agradecer ao Vamir e toda a direção aí do portal do Amazonas Atual por esse espaço e dizer que eu sei que ele persevera e é perseverando que se alcança o sucesso. Tá bom, pessoal? Obrigado por tudo. Prazer estar aqui contigo. Programa maravilhoso, super à vontade. E eu acho que é isso. Um bate-papo. Vamos virando o jogo. Se virar o jogo, a gente consegue. Legal. Cine Júnior, conversamos aqui, mas eu quero lembrar você que amanhã nós completamos 30 anos, né, da partida do nosso incrível Ayrton Senna. Naquele fatídico domingo, perdemos um de nossos maiores ídolos. E eu quero citar uma frase do Ayrton Senna. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, a gente pode trazer isso para esse ambiente de turismo que nós temos, onde nós estamos aqui cercados, né, de uma biodiversidade, do bionegócio. Nós temos aqui o povo amazonense que tem essa energia, nós temos a beleza manauara. Me sinto muito mais manauara do que paulista, estou aqui há 24 anos e gosto de degustar um bom tambaqui, né? Gosto de sentar e observar a natureza que nós temos aqui. Gosto de ir ao Teatro Amazonas, gosto de frequentar o centro da cidade. E nós precisamos cuidar da nossa cidade. Nós precisamos oxigenar novamente o centro, deixar aquele centro bonito, vistoso, agradável, que as pessoas possam passear, que as pessoas possam sentar no calçada alta e ali comer um bom bolinho de bacalhau, ou até mesmo no bar do Armando, né? E observar ali uma boa música, né? Degustando uma cerveja gelada. E por que não fazer um curso no Senac, que nós temos logo ali, e caminhar pelo Eduardo Ribeiro? Acho que é isso que a gente precisa fazer. Então a gente precisa melhorar, a gente precisa criar esse atrativo e gerar emprego e renda. Para você, meu muito obrigado, quero agradecer mais uma vez o Cine Júnior, que falou sobre esses e outros assuntos, sobre a necessidade, como que a gente pode, os desafios de empreender no segmento de turismo e eventos. Agradecer a você que esteve conosco nessa tarde e lembrar que agora isso fica lá no nosso portal, você pode voltar a ver, pode compartilhar o link, estará lá também no YouTube, no nosso Facebook, e você pode rever esse programa e compartilhar, entender um pouquinho mais do turismo. Amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador, forte abraço para você, agradecer a Deus por essa oportunidade e até a próxima semana, até a próxima terça-feira, em mais um Virando o Jogo.